A paz de Deus, irmãos amados, começando aqui mais um vídeo, por graça e misericórdia do nosso bom Deus. E a palavra que trago hoje para os irmãos se encontra no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11, que diz: a parábola do filho pródigo. E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Desejavam encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantai-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Fazei-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido, e vestilei-o, e põe um anel na sua mão, e alpacas nos pés. Trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar-se. Até aqui, irmãos, que o pai tinha 2 filhos, como viram, né? Só que um não estava alegre com a vida que estava levando lá com seu pai. Então ele pediu a sua parte da herança para viver da maneira que ele queria. Só que a maneira como ele sonhava, que achou que ia viver, não foi exatamente como ele imaginou, né? Porque eu acredito que no momento em que ele pediu a sua herança ao seu pai, ele imaginou que, nossa, eu vou gozar do melhor bem que a terra puder me dar, né? Vou fazer o que eu quiser, né? Só que o intuito dele era sair da presença do seu pai para viver as coisas que o mundo estava oferecendo, né? Que são os prazeres carnais. Essa leitura aqui, o que a gente traz para o que a gente reflete aqui, era uma parábola, a parábola do filho pródigo era uma palavra que o Senhor Jesus falou, né? Que o Senhor falava, nosso Senhor Jesus, ele falava muito por parábola, para que através das parábolas que ele dizia, vinha essa reflexão das pessoas, né? Sobre meditar, sobre a maneira como estava conduzindo a sua vida, né? Como estava agindo, o que estava fazendo. Então ele falava muito por parábola. Só que muitas parábolas que o Senhor Jesus falava, nem todos entendiam. Muitos até perguntavam: mestre, o que quer dizer isto? E ele vinha e respondia. Então, o que quer dizer aqui do filho pródigo? O filho pródigo simboliza aqueles que estão na casa do Senhor, né? Que já teve uma vida com o Senhor. Porque a gente, quando está na casa do nosso Deus, a gente tem tudo o que a gente precisa. Só que às vezes tem alguma coisa no mundo que vem, nos traz um pouco, tira o nosso olhar, o nosso foco, às vezes, do que é importante. Que o que é importante para nós é o que é do céu, é o que nos conduz à salvação. Então tem muitas pessoas que têm uma vida com o Senhor, têm uma vida boa, uma vida agradável, uma vida tranquila, de paz, de harmonia, de união, de prosperidade, porque era tudo isso que esse filho tinha. Ele tinha tudo o que ele queria e estava junto com o pai, com os irmãos.
Só que alguma coisa do mundo tirou o foco dele, do que era importante, do que era precioso. Porque ele tinha um tesouro, o tesouro dele estava ali com o pai dele. É tipo aqueles que têm uma vida com o Senhor, tem tudo o que precisa, mas tem a curiosidade dos prazeres do mundo, tipo curiosidade no que é mal, né? O que é mal, porque o que não provém de Deus provém do inimigo. O que não provém de Deus provém do inimigo. Então a gente tem que ter muito cuidado, irmãos, para que a nossa visão não seja voltada para essas coisas mundanas, porque o mundo está aí oferecendo coisas que, se a gente não clamar o sangue do nosso Senhor Jesus, a gente acaba padecendo, a gente acaba pecando. Então a gente vê aqui que esse filho ele tinha tudo o que ele precisava. Só que às vezes a gente começa a desviar o nosso olhar para o que é mal. E nisso que a gente desvia o nosso olhar, acaba a gente caindo na tentação do inimigo. É tipo como Deus fala, né? É lícito que os pensamentos pecaminosos sobrevenham em sua cabeça, mas não deixe que faça nenhum. A gente só cai num erro e só comete um pecado quando a gente alimenta aquilo. Tudo que a gente que vem mal, que é mal no nosso pensamento, a gente fica alimentando, pensando, acaba a gente realmente caindo. Então, quando vem essas coisas sobrevivendo na nossa cabeça, a gente tem que clamar ao Senhor, porque Ele é poderoso para repreender todo o mal que sobrevém, tanto à nossa mente quanto à nossa casa, à nossa vida. Porque maior do que o Senhor não há nada aqui. Ele é maior que todas as coisas. Então, o que fala aqui? Que apesar do erro que esse filho cometeu, porque foi um erro que ele cometeu, ter deixado a vida que ele tinha com o pai dele, uma vida tranquila, de amor, de união, para ir viver os prazeres do mundo. Então, dele ter se machucado muito no mundo, ele voltou para o pai. E ele achando que o pai dele não iria ter consideração de tratá-lo como filho, pelo fato dele ter pedido a parte dele da herança e ter ido para o mundo. Só que o pai dele recebeu ele de uma maneira que ele não esperava. O pai dele, quando viu ele de longe, saiu correndo e agarrou ele e o beijou. Isso uma expressão que esse pai teve com seu filho, é a mesma expressão que o Senhor tem com todos aqueles que se afastam dele, que têm o desejo de voltar, mas às vezes por pensar que o seu erro não tem perdão, ou pensa que por ter pecado não tem não terá mais o amor de Deus, a misericórdia. Gente, eu falo sempre, a gente vive embaixo do amor e da misericórdia do nosso bom Deus. Ele está de portas abertas para receber. Deus diz que não tem prazer na vida, na morte do pecador. Eu não falo só de morte terrena, é morte também daqueles que vivem. Quem vive o que é do mundo vive morto para as coisas do céu. Porque quem tem uma vida com Deus tem vida, tem luz, tem alegria. Então, quando a gente tem uma vida com o Senhor, a gente tem vida, porque Ele disse que Ele é a vida. E aqueles que têm uma vida com coisas do mundo, está morto para as coisas do céu. Só que Deus não tem prazer na morte do pecador. Então, aquele que se arrepende do pecado, que quer voltar para o Senhor recebe de braços abertos. Porque Ele diz que Ele espera que todos os pecadores se arrependam e voltem para Ele, porque são filhos dele. Em cada um de nós habita um Espírito que o Senhor colocou. A carne, ela veio do pó e para o pó ela voltará. Então a gente tem que ver que a carne, ela quer os prazeres do mundo, enquanto o Espírito que veio de Deus, ele quer voltar para Deus. Então, gente, cuidemos da nossa conduta, da maneira como a gente vive, das escolhas que nós fazemos, dos sentimentos que a gente alimentamos, porque tem coisas que não provém de Deus, que a gente fica alimentando, e acaba a gente caindo em um erro, em um pecado. Mas seja qual for o pecado que cada um tenha cometido,
porque somos falhos, somos errantes, ninguém é perfeito. Perfeito só teve um, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Não está aqui entre nós mais. Mas ele mesmo disse que ele não ia nos deixar órfãos, que ele ia para o Pai, mas ia deixar um Consolador. E o Consolador é o Espírito Santo que ele deixou para consolar o povo dele. Então, como aqui diz essa parábola, que o filho voltou para o pai, achando que o pai ia tratar ele de uma maneira diferente pelo que ele fez. E para ele foi uma surpresa o pai receber ele de braços abertos, receber ele com beijos, ainda fazer uma festa. Deus fala que um pecador, quando se arrepende do seu pecado, quando se entrega para Deus, há festa no céu. Diga aí que maravilha, imagine, um pecador se arrepende e diz que no céu é uma festa, porque um pecador se arrependeu e voltou para os caminhos do Senhor. Então não há pecado nessa vida que o Senhor não possa perdoar, não possa limpar. Nossos vestidos, às vezes, por mais brancos que sejam, às vezes uma sujeirinha bate, mas o Senhor ele pode limpar. O Senhor pode limpar nossas vestes, limpar nossos pensamentos de mais pensamentos que nos sobrevêm, que nos tira da presença dEle, porque a gente tem que alimentar o que é bom em nós. Temos que alimentar tudo que provém do Senhor, porque quanto mais a gente busca o que é do céu, mais perto do Senhor a gente está, e mais as trevas se afastam de nós, porque as trevas elas não ficam onde há luz. E aonde a luz é perto do nosso Senhor. Então, meus irmãos, essa parábola aqui a gente vê isso. Do filho que achando que ia ter uma vida, que ia viver coisas que ele ia ser prazerosas para ele, que ele iria gostar, acabou que foi algo amargo para ele. Então é isso, meus irmãos. Não vamos alimentar o que é mal em nós, porque o que é mal não provém de Deus. As coisas do céu, ela é totalmente diferenciada das coisas do mundo. Então a gente também não pode estar servindo a Deus e ao mundo, ou serve a Ele ou serve ao mundo. Não podemos estar com o pé no muro, porque além de você nem viver as duas coisas, você ainda compromete a sua relação com Deus, e quando partir desse mundo, para onde irás? Então vamos se firmar no caminho do Senhor. Vamos nos voltar para Deus, porque Ele está com a porta aberta para receber todos aqueles que se arrepender e que quiser os seus vestidos limpos, seus pecados perdoados. Volte para o Senhor, porque ainda há tempo. A arca está aberta ainda para todo aquele que quiser entrar. Seja lá qual for o seu erro, qual for o seu pecado. Ninguém aqui é perfeito, nós somos todos imperfeitos, ninguém é perfeito. Perfeito só teve um. Cometemos nossos erros, nossas falhas, mas que isso sirva de ensinamento, de aprendizado para a gente não fazer mais. Porque Deus aceita o perdão, Ele perdoa aquele de coração sincero. Então volte para o Senhor, busque a Ele, ore ao Senhor, peça a Ele perdão, peça a Ele que limpe suas vestes, que tire mais pensamentos da sua cabeça, porque tem caminhos que a gente às vezes segue nessa vida que é o fim, é a nossa perdição. Então busquem a Deus enquanto é tempo, irmãos, porque a arca ela ainda está aberta e damos glória a Deus por isso, porque no momento em que ela se fechar, não há mais quem abra, porque será fechada pelo nosso Senhor. Então o tempo é agora da gente buscar, nos arrepender. E como essa parábola que diz que o pai recebeu o filho e o beijou e abraçou, assim está o Senhor esperando por cada um daqueles que na sua caminhada acabou se desviando do caminho, mas ainda está em tempo de voltar para o caminho do Senhor. Porque Ele está, como esse pai aqui está, de braços abertos para abraçar cada um de vocês e beijar o pescoço e dizer: filho, você estava perdido, mas me achou. E foi essa, irmã, a palavra de hoje. Deus abençoe cada um e até o próximo vídeo.